Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que hoje vai entrevistar o deputado estadual João Batista, que está aqui já, a postos conosco. Vai estar conversando com a gente aqui até às 8h30. Vamos falar aí do nosso parlamento estadual e, evidentemente, sobre a performance parlamentar do João Batista na Assembleia Legislativa. Não tem como deixar de falar também desse pacote do governo do estado aí, um pacote que foi enviado aí para a Assembleia Legislativa, que pretende reduzir o ICMS de alguns produtos e serviços aí. Eu estou falando de energia elétrica, de combustível, gás de cozinha, o gás natural, enfim. E a sua participação também via WhatsApp. O deputado João Batista está aqui com a gente. Eu vou, daqui a pouquinho eu cumprimento o Lorenberg Alves, mas eu vou pegar o boa noite aqui do João Batista, que está hoje com a camisa rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, imagino. Na verdade não é rosa, é salmão, né? Eu sou meio daltônico. Deputado, muito bom recebê-lo aqui. Boa noite, Paulo, professor Lorenberg, todos que nos assistem aí pelo programa Opinião. Homenagem aí ao Outubro Rosa, não é? Bonito. Tá certo. Tem que... Aliás, a gente vai falar, quando falar Outubro Rosa, evidentemente a gente fala sobre... lembra das mulheres, não é? Na semana que vem, a gente vai estar entrevistando aqui o doutor Jamilson Haddad, que é dessa vara que cuida justamente dessas questões aí de proteção à mulher, que tem estudos, inclusive, a respeito da violência doméstica e orientações. Daqui uns dias a gente vai estar aqui conversando com o doutor Jamilson mais uma vez. Lorenberg Alves, boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Boa noite, deputado. É uma honra tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, amigos telespectadores. Deputado, o senhor teve acesso já à mensagem que o governo mandou, que o governador entregou lá nas mãos do Marcos Russi? Essa mensagem que trata da redução do ICMS, cada deputado já tem cópia dela, já teve acesso? O senhor já leu o conteúdo? Não, na verdade essa mensagem ela vai vir na LDO, né? Aliás, na LUA, que era para ter sido entregue agora nessa quinta-feira. Quando o governador ia até a Assembleia lá fazer entrega para o presidente oficialmente. E aí sim, cada um dos parlamentares vão estar tendo acesso para analisar. Mas nós já sabemos dos índices, né, qual que era o índice de cada um desses serviços, né, e quanto que está sendo proposto pelo governo do estado. Então tá, mas olha só, a mensagem não, mas os números... Os índices vocês têm já, né? Sim, sim. O senhor acha que... Lorenberg até comentava aqui outro dia, eu acho que poderia ter tido um pouco, Lorenberg falando aqui, poderia ser um pouco mais ousado, né? Especialmente se tivesse redução no ICMS da cesta básica, dos alimentos como um todo. O senhor vê com bons olhos, enfim. Na verdade, os produtos da cesta básica eles já são desonerados, né? Isso, dentre as isenções fiscais concedidas pelo governo do estado, está aí, por exemplo, a energia de 0 a 100 kW, que é desonerada, e os produtos da cesta básica. Alguns ainda persistem porque alguns estados não consideram, né, que faça parte desse pacote da cesta básica. Mas também concordo que poderia ter sido mais agressivo, mas estivemos com o governador, nos foi apresentado ali um estudo de impacto que está em 1 bilhão e 200 milhões de reais, que é o que o estado vai estar abrindo mão de ICMS, nesses 4 serviços. O gás não é o gás de cozinha, na verdade, é aquele gás utilizado pela indústria, a energia, a telefonia, né, e a gasolina e o diesel. Alguns perguntam por que não o álcool também, que o álcool já está com a alíquota mínima de 12%, abaixo de 12% é necessário a autorização do CONFAZ para essa redução, mas é algo também que pode acontecer. Basta haver vontade de todos os estados e o CONFAZ autoriza a redução do álcool também. Professor Lorenberg. Deputado, talvez eu não tenha entendido direito e, por favor, me corrija, até para ajudar o amigo telespectador a entender. O governador falou, nessas reduções todas, iria mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa. E esse projeto de lei já tinha sido protocolado ontem na Assembleia
melhor dizendo, deveria estar sendo protocolizado ontem na Assembleia Legislativa. O senhor acabou de nos dizer agora, e aí me corrija, talvez eu não tenha entendido direito. O senhor acabou de nos dizer o seguinte: não, isso vai estar na LOA e não num projeto de lei. Então o governador se enganou, é isso? Porque ele chegou a dizer, com todas as letras, estava mandando um projeto de lei. Aquela entrega simbólica lá. Sim. Na verdade, a LOA é um projeto de lei. Não, mas é um projeto de lei separado. Não, sim, mas ele é um projeto de lei. Ela se transforma em uma lei, a lei orçamentária. E o que nós tínhamos combinado na quarta-feira é que na quinta-feira o governador iria até a Assembleia e estaria protocolando já a LOA. E essa redução ela vai estar na LOA, reduzindo na LOA. Não deu tempo ainda deles fazerem essa apresentação, mas eu acredito que já no início da semana que vem nós já devemos estar recebendo por parte do governo do estado esse projeto de lei orçamentária. Ou seja, passará a vigorar somente a partir de janeiro do ano que vem. Sim, sendo aprovado. Sim. Na verdade, existem alguns princípios na legislação que precisam ser observados. Essa questão, por exemplo, de redução de impostos, ela tem a chamada noventena, a partir do momento em que ela se transforma em lei. Alguns têm a questão da noventena, tem uns lá que tem que cumprir um prazo de 30 dias, alguns têm que esperar o exercício fiscal posterior para entrar em exercício. Nesse caso, como vai vir na lei orçamentária, a lei orçamentária ela é a partir de 1º de janeiro de 2022. Então, essa redução da alíquota, ela vem a partir de 1º de janeiro de 2022. Deputado, tem uma questão, o senhor talvez não seja economista, mas é bom a gente dar uma observada. Por exemplo, de acordo com o que o governo falou e o governador falou, a energia, ou melhor dizendo, a gasolina cai de 25% para 23%. O óleo diesel de 17% para 16%. Esses dois itens é que mexem com o transporte. Eu não vou tocar no telefone, porque o telefone não mexe com o transporte. Eu não vou tocar em outras coisas que não mexem com o transporte. A gasolina e o óleo diesel. O óleo diesel caindo para 16% e a gasolina para 23%. O que essa redução vai influenciar, na opinião do senhor, vai influenciar ou vão influenciar no preço dos alimentos? Então, professor, embora... Porque, veja, eu vou provocar ainda mais a reflexão do senhor. Nos últimos meses, o preço dos alimentos cresceu e subiu muito. Sim. O pacote de arroz está altíssimo, do feijão a mesma coisa, quer dizer, o custo de vida aumentou significativamente. Sim. E aí, esta redução de 25 para 23, de 17 para 16, vai alterar o valor dessa alimentação? Então, eu vou responder o senhor da mesma forma que eu costumo responder quando os nossos servidores nos procuram na Assembleia e falam: nós vamos conseguir a nossa tão sonhada valorização salarial. Eu devo dizer, professor, que nós vamos buscar fazer com que isso seja cumprido. Se realmente vai chegar lá na ponta, isso aí é uma incógnita. Por quê? Nós temos, além de estar lá para legislar, e aí vamos fazer esse trabalho, inclusive legislando aí nessa redução da alíquota, nós vamos trabalhar a questão da fiscalização também. No entanto, nós já temos uma outra preocupação. É que essa redução que o governo de Mato Grosso, está concedendo aqui no combustível, no diesel e na gasolina, a nossa preocupação é que ela não chegue lá no tanque do consumidor. Por quê? Em menos de um ano, nós já tivemos aí por parte da Petrobras 8 reajustes no petróleo, né? 8 reajustes. Tivemos agora um recentemente. Essa semana tivemos mais um. Quase 9%. Exatamente. Então, nós já tivemos mais de 50% de reajuste no combustível desde o início desse ano. Então, a nossa preocupação é essa, que essa redução da alíquota, não só no diesel e na gasolina, mas também na telefonia, porque a telefonia, querendo ou não, embora seja utilizado em menor escala, mas também as empresas utilizam a telefonia, utilizam a energia elétrica, né? Então, isso é para impactar positivamente ali mas não altera o preço redução, do alimento. Né? Não altera o preço do alimento. Não, então, mas quando a empresa ela tem redução na sua despesa, ele tem como também manter o valor do seu produto. Então, muito embora os combustíveis estejam diretamente ligados, mas quando você tem pelo menos uma estabilidade ali, né, no gasto, com energia, com telefonia ou qualquer outro insumo, você tem pelo menos ali a oportunidade de manter o produto.
Então, assim, eu não tenho como responder para o senhor de certeza se essa redução da alíquota do ICMS no diesel e na gasolina, se vai chegar realmente na cesta básica lá, por exemplo, porque isso, infelizmente, depende muito do comerciante lá na ponta, né? Dele chegar e falar assim, olha, nós estamos tendo essa redução. Agora, por outro lado, o que a gente mais vê é o fornecedor lá na ponta falar bem assim, não, isso aqui veio para dar um fôlego para nós, porque faz hora que nós estamos praticamente vendendo o produto a preço de custo. Eu já vi muito isso acontecer, inclusive também no setor de combustíveis aqui. Tipo assim, às vezes dá um desconto lá, dá uma redução no valor do combustível lá pelo governo federal, mas as bombas aqui, os postos não repassam. tem aquele argumento, né? Estamos tendo prejuízo já há muito tempo, então agora Sim. vamos só fazer um equilíbrio. Sim. Aí, já vi muito isso. E é isso, pois é, também já vi muito. E a preocupação é a seguinte, não é? Aliás, a propósito, o secretário de Estado de Fazenda, o Rogério Gallo, vai estar conosco aqui segunda-feira para dirimir aí algumas dúvidas sobre essas propostas aí que a gente está, inclusive, conversando aqui sobre elas. A preocupação é sobre a fiscalização. A Assembleia tem o seu papel de fiscalizar? Tem, sim, senhor. Mas aí, lá na ponta, né, ou seja, se o posto de gasolina está cumprindo, se aquele efeito da proposta estará realmente sendo sentido pelo consumidor, cabe também ao PROCON, enfim, tem uma série, polícia, não é? E é você também, telespectador, e você usuário, não é? Você que mora em Cuiabá, mora em Mato Grosso, que vai, evidentemente, ser o contribuinte que vai sentir isso ou não. A Assembleia, de que forma poderá acompanhar isso aí? Na verdade, a Assembleia ela já acompanha através da Comissão de Defesa do Consumidor, né? Nós temos lá, recebe, a exemplo do que eu faço na Comissão de Segurança Pública. Nós recebemos a demanda, né, embora eu não faça parte da comissão, esse ano não faço, né? Primeiro ano de mandato eu fui presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós recebemos ali as demandas, as denúncias por parte do consumidor, e aí nós realizamos inclusive audiências públicas e trazemos aqui os setores envolvidos, como já aconteceu no passado aí, e inclusive no início da pandemia com relação à questão das farmácias. Mas infelizmente nós temos que dizer que o ser humano é um bicho muito criativo. Você vê, tem a ANP, ela faz expansão constante no setor de combustíveis, o próprio PROCON, aqui mesmo em Cuiabá, quantos postos não já foram autuados, né? Mas a Assembleia ela participa com a fiscalização, mas lembrando, a Assembleia ela é a fiscalizadora de uma forma macro. Ela não tem fiscais que vão acompanhar em todos os 141 municípios, se cada município, os postos que tem ali, realmente estão reduzindo o preço na proporcionalidade da redução da alíquota que foi concedida. Então, não há como a gente ter a certeza absoluta de que todo esse valor vai ser repassado para o consumidor. Ok, o Opinião está entrevistando aqui o deputado estadual João Batista. A gente vai dar um tempinho só para o primeiro break comercial e volta já já com a sua participação. Você tem alguma pergunta a fazer? 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião, que dá um tempinho e volta já já. E estamos de volta aqui ao vivo com o programa Opinião nesta sexta-feira. Hoje entrevistando o João Batista, deputado estadual. Você mudou de partido já, né? Não, ainda não. Continuo no PROS. PROS, mas vai mudar não? Estamos analisando aí vulco as lá. possibilidades. Se acontecer isso, eu saio, não sei o quê, não sei o quê. Vamos falar sobre isso. Vamos estar analisando. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre essa possível mudança ou não aí do João Batista, do digníssimo PROS. O Opinião agora apresenta os destaques do Gazeta Digital, que é o www.gazetadigital.com.br. Confere comigo aí, ó. Vamos falar de pandemia como sempre. Mato Grosso notificou 5 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, como apontam dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SES. Informações divulgadas pela pasta na sexta, dia 1º, dão conta de que o Estado registra atualmente 169 pessoas internadas tratando aí a doença. Conforme a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 537.597 contágios, dos quais em 519.999 casos as pessoas se recuperaram do vírus. Contudo, outras 13.811 não resistiram às complicações da doença.
Olha, além disso, 103 pacientes estão internados em unidades de terapia intensiva, enquanto que 66 pessoas estão em leitos de enfermarias. Está aí, ó, no Gazeta Digital, os detalhes, né? Essa outra notícia aí, vou até colocar o óculos que o João Batista me emprestou aqui. A vacina contra a Covid-19 em Cuiabá, neste sábado, dia 2, vai terminar ao meio-dia. Veja como ficará aí a imunização e quais os polos estarão funcionando. Lá no SESI Papa, das 8 ao meio-dia, no drive-thru. É necessário chegar aí ao local até às 11h30. Lá no estacionamento da Assembleia Legislativa, das 8 ao meio-dia, também necessário chegar ao local até às 11h30. Na Universidade Federal de Mato Grosso, que também é drive-thru, das 8 ao meio-dia, necessário chegar às 11h30, até às 11h30. As pessoas que precisam tomar a segunda dose devem olhar no cadastro para ver aí o local onde estão agendadas. Aquelas que não tiverem a agenda da segunda dose no cadastro, devem ir ao polo mais próximo de sua residência na data marcada no cartão de vacinação. Quem for tomar a segunda dose em algum polo de drive-thru precisa levar o QR Code, isso de forma impressa, pois o documento será usado de forma como registro, né, para o registro da vacina no sistema do Plano Nacional de Imunização. É imprescindível levar o cartão de vacinação. Está aí, portanto, dado o recado. Tem mais uma notícia aqui, lá no Gazeta Digital. A Polícia Militar inicia nesta sexta a Operação Metrópole em Cuiabá e Várzea Grande. Nesta sexta, hoje, a Polícia Militar deu início aí à Operação Metrópole nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande. A solenidade de lançamento do reforço policial nas ruas foi realizada em frente ao Sesc Arsenal em Cuiabá. A operação segue até o dia 30 de outubro. A operação foi lançada pelo comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Jonildo José de Assis, e também o subchefe de Estado-Maior-Geral, né, que é o Coronel Carlos Eduardo da Silva. Também o Coronel Assis destacou que a ação conta com o apoio também das unidades de comando especializado da Polícia Militar, como o BOP, a Rotan, a Cavalaria e também o Batalhão de Trânsito. Tá aí, ó, www.gazetadigital.com.br. A Polícia Militar já resguardando aí, dando um pouco mais de sensação de segurança à população. Devolver aqui o óculos. Muito bom seu óculos, viu? Esse óculos que você me emprestou aqui, deputado. Obrigado, viu? Ajudou na ótica aqui do Bruno, viu? É porque a Caroline, a segunda notícia que ela colocou aqui, ela colocou em letras daquelas bem de bula, sabe? E aí eu fiquei perdido aqui, mas aí tinha o óculos aqui do João Batista. Lourenberg Alves, por favor, abra o bloco de perguntas. Deputado, eu gostaria muito de uma reflexão do senhor. E antes da reflexão, já aconteceu nesta legislatura, que o senhor faz parte, nessa legislatura, algum secretário de Estado sendo convocado pela Assembleia Legislativa e ele não compareceu? Eu estou fazendo isso para uma provocação mesmo. O artigo 27, que dá à Assembleia Legislativa ou às suas comissões convocar secretários para prestar esclarecimento de assuntos previamente determinado, previamente anunciado. E o artigo 71, inciso 5º, obriga o secretário a cumprir o que manda o artigo 27. Ou seja, ele tem que ir lá, ou então, se ele não puder ir, traz uma justificativa convincente. Imaginemos, deputado, imaginemos que eu sou secretário de Estado e eu fui convocado, até porque não existe a palavra convidar dentro da Constituição, embora alguns deputados, eu já vi
oportunidades de deputado querer convidar. Não existe o verbo convidar no artigo 27 e nem no 71. Existe convocar. Convidar é um, convocar é outro, muito diferente. Vamos imaginar que eu sou o secretário. E aí eu fui convocado pela comissão que o senhor pertence, que o senhor tem o direito de fazer essa convocação, a comissão tem, e eu simplesmente falo, não, hoje eu tenho um evento para ir junto com o governador e eu não vou poder ir. É uma justificativa plausível? Eu trouxe uma reflexão para o senhor. Sim, na verdade, como o senhor falou, não existe o instituto do convite. O convite não precisa ser feito pela comissão. Aliás, extraoficialmente, qualquer parlamentar pode convidar qualquer autoridade a ir até a Assembleia, até para bater um papo mesmo, né? Agora, quando é para se extrair determinadas informações, que muitas vezes a gente sabe que há uma negativa por parte de qualquer um dos gestores, aí, exatamente, o artigo ele determina a convocação. Já houve sim, nós tivemos recentemente aí, um requerimento por parte, inclusive, do deputado delegado Claudinei, para a convocação do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho. Não houve comparecimento, mas nós temos que levar em consideração ali quais são as determinações do autor do requerimento. Né? Houve depois ainda muita discussão, eles entraram num consenso ali depois, e acabou que eles se acertaram. Mas lá pela Comissão de Segurança Pública, nós já tivemos aí a convocação do comandante-geral da Polícia Militar e o comandante-geral do Corpo de Bombeiro para dar explicação acerca do novo Código de Disciplinar e de Ética da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro. Eles compareceram, a princípio, na verdade, deram uma justificativa da não participação, mas aí foi algo combinado, né? Nós compreendemos que na primeira vez que os convocamos, houve um problema da própria comissão e por isso nós não pudemos ouvi-los, né? E da segunda vez que foram convocados, houve uma situação aí de agenda no interior, mas foi algo combinado, né? Algo consensuado entre a comissão e esses comandantes. Mas conforme o senhor falou, tem obrigação por parte do secretariado, quando convocado, né, pela Assembleia, de estar presente, inclusive sob pena de uma condução coercitiva, se for o caso. Pois mas essa data aí, desculpa, Laurenberg, ela é definida de imediato? O máximo de 10 dias. 10 dias, né? Mas assim, quem define essa data é a comissão mesmo? A Constituição. A Constituição que... No máximo 10 dias. Quando fez a convocação? Não, na Constituição 27, o artigo 27 está lá. No máximo 10 dias. Sim. Está lá na Constituição. Geralmente, quando é para você extrair determinadas informações, como está acontecendo agora, por exemplo, sou presidente da CPI da Previdência. Então, convoquei o presidente do MTPrev e a secretária adjunta da Cefaz. E os dois estiveram presentes. Estiveram presentes lá na casa. Deputado, me perdoe, mas eu vou ter que provocar isso. O senhor falava, no primeiro momento, de que teve sim uma convocação a um secretário e ele não compareceu. Eu estou diante de um crime de responsabilidade. Não tem que passar a mão na cabeça porque a Constituição é outra coisa. O artigo 27 é muito claro e evidente, não tem nada de passar a mão na cabeça, porque o secretário comete um crime de responsabilidade. Ele está desrespeitando o artigo 27, que é um direito da Constituição, da Assembleia Legislativa. Ao passo que o artigo 71 da mesma Constituição do Estado obriga. Não fala que a Assembleia tem que passar a mão na cabeça, não. Houve uma agressão à Constituição, tanto o artigo 71 quanto o artigo 27, portanto, cometeu um crime de responsabilidade. Mas fala, no 27 sim, fala... mas nesse caso ele foi convocado por um determinado deputado. Então, quem tem que tomar providência nesse caso é esse determinado deputado, que é o autor do requerimento. E a comissão claro, se isso fosse comigo... Não foi feito pela comissão. Né? Essa convocação não foi pela comissão. Então, se fosse pela Comissão de Segurança Pública, a comissão tomaria as providências. Nesse caso, não foi pela Comissão de Segurança. Tá, eu queria só entender. O artigo 27 diz, quando ele fala alguma coisa sob pena de... Isso. Fala o quê, por exemplo? Eu não tenho aqui literalmente, mas diz o seguinte: a Assembleia, como as comissões da Assembleia, podem convocar o secretário de Estado, pode convocar o comandante, pode convocar o procurador-geral de Estado. Qualquer servidor. Isso, qualquer servidor, convocar
para prestar esclarecimento sobre um assunto eu só quero saber sobre pena. devidamente. Se não fizer, você tá... Caso não preste, não é essa palavra, mas é outra que dá no mesmo sentido. Caso não tenha uma justificativa fundamentada, ele corre o risco de penalidade, crime de responsabilidade. Não foi o caso desse que não foi, desse que deixou de ir lá, ele não teve um argumento plausível? Está junto com... Eu dou um exemplo. Vamos supor que eu sou o secretário de Estado, eu não vou poder ir na convocação que é hoje, porque eu vou estar junto com o governador. Isso não é justificativa. Não é plausível, não. Não é justificativa. Até porque a convocação é uma obrigatoriedade do secretário estar na Assembleia Legislativa. Deputado, me perdoe, mas eu estou fazendo essa provocação para o senhor exatamente porque não é a primeira vez que isso acontece na Assembleia Legislativa. Já muitas e muitas vezes acontecem e a Assembleia Legislativa, eu estou provocando a reflexão do senhor. Sim. A Assembleia Legislativa, ao invés de cumprir com a Constituição, ela ignora a própria Constituição, deputado. Me perdoe mais uma vez, mas é a provocação que eu faço. Sim, o senhor estava completamente correto. Mas eu reafirmo aqui o que eu falei agora há pouco. Nós temos 13 comissões permanentes de trabalho. Cada uma dessas comissões, ela atua em determinados segmentos. A exemplo da Comissão de Segurança Pública, ao qual eu sou presidente, nós tivemos recentemente a convocação dos 3 delegados, inclusive atendendo a uma solicitação da assessoria jurídica do prefeito de Cuiabá, que nos cobrava que nos posicionássemos e convocasse esses delegados para que eles dessem explicação se a delegacia, se a DECOR aqui estaria sendo utilizada para finalidade política ou não. Cumprimos o nosso papel. E é claro que se houvesse uma negativa por parte desses delegados, tomaríamos as providências. Mas é necessário que cada comissão faça o seu papel. Concordo com o senhor que há de se manter a autoridade do Legislativo mato-grossense. Mas são 13 comissões permanentes. Se uma CPI convocar, se uma comissão permanente convocar, e aquele servidor ou qualquer pessoa convocada não comparecer, é aquela comissão que deve tomar providência e não um outro parlamentar que não está inteirado do assunto, né? E muitas vezes queira arrestar para outra comissão a responsabilidade de estar fazendo com que ele cumpra essa convocação. No caso da comissão, essa convocação tem que passar pelo crivo de todos os membros da comissão. Tem que ser uma votação feita ali. Sim, ela é aprovada na reunião da comissão, depois vai ao plenário, o plenário vota e aí faz a convocação na secretaria. De acordo com o artigo 27 e esse outro artigo que você falou, 71, um deputado individualmente pode fazer a convocação? Não é a comissão que faz. Não, pois é, mas individualmente não faz, né? Não. Isso tem que ser pela comissão, né? A comissão ou a Assembleia? E tem que passar pelo plenário da Assembleia. Da Assembleia. Parlamentares. É porque aí entra aquela questão também, né? Ah, mas é da base, aí entra o povo da base, líder do governo e tudo mais, aí tenta chegar a fazer um meio campo ali e acaba colocando panos quentes e acaba não fazendo cumprir aquilo que... E aí você está desrespeitando, o Legislativo não pode fazer isso. E tem mais uma outra questão mais agravante, deputado, me perdoe, eu estou provocando mesmo. Sim, por favor. Provocando. O artigo 26 diz que a Assembleia Legislativa, um dos prerrogativas da Assembleia Legislativa é fiscalizar o governo e as ações do governo, inclusive da administração indireta. Ora, se acontece um fato desse, a Assembleia também está desrespeitando o artigo 26, porque não está fiscalizando. Talvez não como deveria, não é? Porque essa questão da fiscalização é muito importante, não é quando assuntos são importantes, como da Previdência, como da Fazenda, como da Saúde, não é? Faz necessária a presença do secretário da pasta lá, e aí esse negócio de falar que não vai, ou que falar, tive compromissos mais importantes, aí é fazer valer aquilo que está contido nos artigos citados pelo Lorenberg Alves. Caroline, me fala o tempo aí, que eu me perdi aqui. Eu quero perguntar aqui também da CPI, mas tem que ver se eu tenho tempo para isso. Mas eu vou perguntar, de todo modo, tem alguma novidade na CPI da Previdência aí? Antes de perguntar a novidade essa questão da CPI, da Previdência, o deputado, eu queria que o senhor me dissesse assim, esse pacote de ICMS aí, de redução de ICMS, o governo
aparenta estar muito bem, obrigado, está no azul, tudo mais, não é? E tem uma briga danada lá, foi em 2021 até agora, uma briga danada para atender os valorosíssimos servidores públicos aposentados. Se eu estou tendo dinheiro a dar com o pau, se eu estou no azul, por que eu, governo, não chamo o pessoal e falo, ó, vou atender a vocês tal como vocês precisam? Você não acha que a tal sensibilidade que o Lourenberg sempre fala aqui, não é a hora de ter também esse despertar? Você fala com relação à Previdência ou à reposição? Não, estou falando da reposição agora. Sim. Então, nós também compreendemos esse momento. Nessa peça orçamentária que está sendo encaminhada para lá, inclusive ela estava vindo com 5,05 de recomposição inflacionária agora aferido agora no ano de 2021, para ser pago no início de 2022. Houve uma negociação entre os parlamentares e a base e o governo lá, né, através da Cefaz, Ceplag, e aí foi autorizado mais um ponto percentual. Na Lua, então está indo ali 6,05%. Nós entendemos que a inflação desse período de 2021, acredito que vai ultrapassar 7%, apesar de que, conforme você falou agora há pouco aqui, e o professor, nós tivemos aí aumento na cesta básica, por exemplo, combustível mais de 50%, o INPC ele fica ali travado em 6%, 7%, 8%, né? Então assim, às vezes não tem muita justificativa. Mas nós temos uma expectativa de que mesmo com essa redução da alíquota de ICMS, e o Estado vai deixar de arrecadar 1 bilhão e 200, nós vamos ter superávit de receita no ano de 2022. A previsão esse ano aqui já está quase em 22%. Então, eu acredito que nós mesmo, abrindo mão de 1 bilhão e 200 de ICMS, para reduzir o ICMS do combustível, da energia, né, da telecomunicação e do gás, eu ainda acredito que nós vamos ter superávit e que o ano que vem há espaço para dar algo melhor. O Lúdio estava dizendo aí, apontando, querendo inclusive, né, que poderia ser de 10%, que é o que o NPC, né? A INPC, né? INPC. E que eu acho que o governo poderia, se não chegar a 10%, para aproximar disso aí, né? Sim, só que algo que nós já percebemos já há bastante tempo ali na Assembleia. Nós são 24 parlamentares para você aprovar. Você precisa de maioria absoluta em determinados projetos. Uma PEC você precisa de 15 votos. Então, em determinados momentos, eu particularmente já aprendi, é melhor você pegar. Muitas vezes um pacote por parte do governo. Nesse pacote, é muito melhor eu votar no projeto final, no texto final, com o compromisso que o governo libere os deputados da base do governo para votar algumas emendas de flexibilização, do que eu me postar ali exclusivamente oposição contra. E aí você não consegue diminuir o prejuízo que muitas vezes vem no projeto e também não consegue avançar. Então, esse mais 1% aí, ele foi negociado. A base do governo foi liberada pelo governo para negociar mais 1%. E vejo ali que ainda há sim espaço o ano que vem. Eu acredito que o próprio governo, em reunião recente, demonstrou intenção de verificar algumas categorias que estão com salário mais achatado. E dependendo de como evoluir a receita do ano que vem, inclusive está trabalhando com essas carreiras, né? Mas já percebi ali por parte do governo que realmente esses que estão com salário mais abastado, mais em cima ali, realmente o governo ele tem uma certa resistência sim de estar concedendo qualquer reposição. Okay. Esse é um assunto que inclusive a gente vai estar abordando com o Rogério Galo na segunda-feira aqui, a questão das carreiras, a questão de RGA, enfim, pode ser um pouco melhor, o governo pode ser um pouco mais sensível nisso aí, ou não, né? Vamos para o intervalo comercial? Temos que ir para o intervalo comercial, perguntei para a Caroline aqui. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Ok, estamos de volta aqui ao vivo, nesta noite de sexta, entrevistando aqui João Batista, deputado estadual, ex-presidente do Sindispen, sindicato. Aliás, o sistema penitenciário, não é, ele precisa também de um fôlego em termos de material humano, não é? Porque é uma pedida do setor já há muito tempo e concurso, por exemplo, agora não se pode fazer em 2021 por conta de uma lei federal e tudo mais. Mas como é que está sendo? Você está acompanhando essa demanda, esse pedido aí do pessoal? Estou acompanhando não só a questão da convocação dos aprovados do concurso, como a valorização salarial dos nossos policiais. Já estive sentado com o governador Mauro Mendes, já discutimos ali, inclusive trouxemos o sindicato para sentar com o chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, para abrir uma discussão
para a valorização salarial dos servidores a partir do ano que vem. Isso vai ser feito um estudo e aí o sindicato negocia com o governo. Com relação à convocação, existe um total aí de aproximadamente 900 aprovados no concurso aguardando ser chamado. Existe uma intenção por parte do governo, realmente existe a necessidade de muitas unidades. Foi feito um estudo, esse estudo vai para uma secretaria, reduz, aumenta, puxa, tira de uma cadeia, joga para outra. Houve um remanejamento das vagas no sistema penitenciário, está sendo feita a ampliação de vagas aqui na penitenciária central, e está ali a muralha da penitenciária Agamenon Lemos Dantas em Várzea Grande para ser construída, que vai ampliar a quantidade de presos e vai precisar de mais servidores. Então, todo esse trabalho, não só a convocação do pessoal, quanto a valorização salarial dos nossos policiais, nós estamos negociando junto ao governador Mauro Mendes. São quantos mesmo que você falou que estão esperando ser chamados? Aproximadamente 900 aprovados no concurso. Era hora também de fazer fazer um remanejamento aí para contemplar pelo menos metade disso aí, não é? Como é que está a lei orçamentária para o ano que vem aí? Está nesse sentido? Então, na verdade, existe uma previsão mínima lá de recurso para a convocação de aprovados. Tem não só da Polícia Penal, mas tem também do Socioeducativo, tem da Politec. Mas o próprio governo, ele tem uma margem de expansão dentro da lei orçamentária, que ele pode fazer remanejamento, inclusive para a convocação de pessoal. O governo ele vai ter uma situação tranquila em 2022 para fazer não só essa convocação, a reestruturação de algumas carreiras que ele precisar, que ele entender assim, e que chegar no consenso com os sindicatos, né? Porque, muito embora alguns esperavam que quando eu chegasse na Assembleia Legislativa eu fizesse essa reestruturação da carreira. Ela, na verdade, a nossa função lá no parlamento é interagir com o governo, é fazer essa interlocução entre o governo e o sindicato da categoria, que é o legítimo representante. Durenberg. Deputado, o senhor falava na resposta anterior de que tem no concurso, já passaram no concurso 900 pessoas. Sim. Vamos imaginar que o governo chame de fato esses 900 pessoas que passaram no concurso. Essas 900 irá cobrir todo o déficit do órgão ou ainda falta muito para ter o número necessário para dar uma certa tranquilidade e conforto aos funcionários? Professor, na verdade, essa resposta ela é um pouco relativa, ela depende muito. O CNPCP ele define que o sistema penitenciário tem que ter, no mínimo, um policial penal para cada 5 presos. Então, hoje nós temos 2.800 policiais penais para 12 mil presos no regime fechado. Se for levar em consideração aí a orientação do CNPCP, nós estamos dentro das diretrizes. No entanto, aqui no estado de Mato Grosso, diferente de alguns outros estados, aqui nós não temos servidores contratados, a segurança externa e interna quem faz são os policiais penais, e nós temos hoje a maior unidade do estado de Mato Grosso, chama-se Central de Monitoramento. Nós temos mais de 5 mil presos no regime ali, né, no regime aberto, é considerado regime aberto, no monitoramento eletrônico. Esses presos, eles são apenas monitoreira de 2 policiais penais. As visitas inopinadas, seja na residência desse indivíduo, seja na escola, seja no trabalho, para saber se verdadeiramente ele está cumprindo com as determinações judiciais que foram impostas a ele para que ele pegasse essa liberdade assistida ali. Aqui no estado de Mato Grosso ainda não funciona dessa forma. Então, eu acredito que é necessário, sim, a convocação. Eu tenho uma curiosidade, assim, cadeia do interior. Há situações onde há apenas, naquelas delegacias das cidades do interior, que só tem ali um cabo, um soldado cuidando e 4, 5 presos lá, né, naquelas celas. Ali também deveria que ter a figura do agente, não é, específico, especializado naquela área ali. Não tem, a lei não obriga a ter? Então, o processo normal nesse ciclo de segurança a Polícia Militar, no trabalho ostensivo, recolhe o indivíduo, leva para a delegacia. Há aquele período, né, em que o preso ele vai ser ouvido pelo delegado e vai ser conduzido para o sistema penitenciário, que em média ele fica ali 24 horas. Nesse período, o próprio investigador da polícia é quem faz a condução do preso, da cela até o delegado, do delegado de volta para a cela. Então, em algumas unidades, falta até mesmo efetivo da Polícia Civil para fazer esse trabalho, né? Mas no interior, onde tem cadeia, já está havendo uma interação entre o policial penal, o investigador, o policial militar. Nós temos Juína, por exemplo, durante muito tempo, em virtude do efetivo reduzido da Polícia Civil,
No horário noturno, policiais penais nossos, lá do CDP, ia tirar plantão na delegacia, cuidando da estrutura física, junto com 2 ou 3 investigadores ali. Então, assim, hoje há uma integração entre essas forças, mas não considero que há necessidade de ter policial penal na delegacia, porque já não é a atribuição dele estar na delegacia, só na cadeia e nas penitenciárias. Mas você falou 24 horas aí, já vi situações aí onde o preso fica lá muito mais de 24 horas, fica dias, inclusive. Não é usual. Não é usual, mas já há situações como essa, né? Porque como há déficit de delegados também, aí muitas vezes espera-se para ser ouvido e tudo mais, um tempo mais. Eu queria trocar de assunto aqui, a questão da CPI, rapaz, tem novidade na CPI da Previdência? O que o senhor pode dizer, atualizar aqui o nosso telespectador? Tem, nós estamos tentando fechar esse relatório, mas nós temos três situações a serem analisadas. Nós já tivemos desvio de recursos da Previdência no passado, só que isso já foi apurado na chamada Operação Jaleco Branco, que inclusive algumas autoridades aqui do Estado foram presos na época, profissionais da saúde e tudo. De lá para cá, as constantes gestões que passaram ali pelo MTPrev, não, pelo IPEMAT na época, né? Eles foram trabalhando a alteração legislativa. Então, muito do recurso que foi colocado no fundo, eles foram utilizados para outras finalidades, que não pagamento apenas das pensões e as aposentadorias e pensões, né, foram utilizados inclusive para construção de habitação, mas isso a legislação da época permitia. Então foi um erro de uma legislação permissiva, né? E agora nós temos um terceiro fator, que é a questão da reforma da Previdência, essa reforma recente. Então nós vamos apresentar o relatório. Eu pedi agora novamente a prorrogação. Do relatório? Nós queremos fechar o relatório até no início agora do ano de 2022, porque nós tivemos que chamar o presidente do MTPrev e a secretária adjunta da Cefaz para poder nos explicar um relatório que constava no site da Secretaria de Fazenda, que não ficou muito claro. Inclusive houve divergência até do MTPrev e da própria Cefaz, né, que era com relação à utilização, a inserção dos militares no cômputo ali dos civis, dos servidores civis, né? Os militares hoje têm um fundo à parte, separado dos servidores civis, estava computando todo mundo junto. Já foi republicado, já fizeram a sua explanação, nos apresentaram, e agora nós estamos chamando aqui o secretário adjunto da CEPLAG, né? Para que ele possa nos passar o relatório de pessoal e a evolução dessa receita da Previdência desde da nova reforma que aconteceu no início do ano de 2020. E aí nós terminamos esse relatório, apresentamos em plenário, apresentamos aqui para os setores de controle, Ministério Público, para o próprio governo do Estado, né, para que tome as providências necessárias. Mas o que a gente tem observado ali é que, infelizmente, principalmente com relação ao patrimônio do IPEMAT, ao patrimônio, ele foi dissolvido, foi diluído em várias outras secretarias e acabou que nós não tivemos recurso suficiente para manter o déficit atuarial, que hoje saiu do ano passado de coisa de 56 bilhões, o atuarial, não o financeiro, para 24 bilhões. Nós já tivemos um recuo, mas nós precisamos identificar onde estão o restante do patrimônio, nos imóveis que pertenciam ao IPEMAT, para que isso pudesse ser utilizado como recurso, vender, colocar no fundo, para reduzir o atuarial da Previdência de Mato Grosso. Orenberg. Deputado, eu vou sair um pouquinho fora do assunto para tocar num outro que é do interesse do senhor. O senhor teria vontade para falar a respeito. O senhor vai ser candidato à reeleição em 2022 ou pensa à Câmara Federal ou ao Senado? Não, inclusive o PROS, professor, ele esteve, o presidente nacional do PROS, o presidente Eurípides, esteve aqui há alguns meses atrás e nos foi colocada exatamente essa condição. Caso quisesse sair candidato pelo PROS, teria que ser, teria que ser a federal. Nós não temos base preparada para trabalhar para a Câmara Federal. O nosso objetivo é sair candidato à reeleição para deputado estadual, até porque as bandeiras que nós defendemos, elas estão aqui centralizadas do Estado de Mato Grosso. É a questão do funcionalismo, é a questão da agricultura familiar, é a parte de segurança pública, ao qual eu sou especialista, né? Então nós vamos estar aí na próxima eleição lançando mão à reeleição para deputado estadual. Isso significa que o senhor vai mudar de partido, então? Então essa questão da mudança de partido, ela assim, já nem é tanto com relação à imposição nacional para a gente sair candidato estadual. Mas nós tivemos uma situação interna
E eu costumo dizer que casa onde não somos muito bem-vindos é melhor que não compareça, né? Então, cada um no seu lugar. Mas já tive a grata satisfação de receber aí convite, já de 16, 17 partidos aqui. Graças a Deus sou muito bem quisto, não só, né, pela população aqui, mas pela classe política do estado de Mato Grosso. E eu acredito que até, no máximo, agora o mês de novembro, a gente deve estar definindo. Até porque você tem que ajudar a compor a chapa, né? Não adianta chegar lá, uma chapa já está montada e você chegar para participar. Você pretende apoiar a reeleição do Mauro Mendes, o deputado João Batista? Não, na verdade, essas organizações partidárias, elas iniciam a partir do início do ano que vem, é claro. Você tem uma boa relação com o Mauro Mendes? Ou você é oposição ou você é situação? Muito embora eu estivesse até bem pouco tempo na oposição, hoje eu estou mais próximo da situação mesmo, mais próximo do governador, mas mesmo na oposição, quando nós tivemos toda aquela discussão da reforma da Previdência, da reforma que muitas vezes prejudicou o servidor aqui, eu sempre procurei manter o respeito. E eu tive essa postura no sindicato, trouxe ela para a política, vou fazer o contraponto, mas com respeito a quem está do outro lado. Deputado João Batista, o programa Opinião agradece a sua vinda aqui, viu? Muito obrigado pela entrevista, pelas informações, e esse espaço está, como sempre esteve, a postos para bem informar. Bom fim de semana, inclusive. Obrigado, Paulo, professor Lorenberg, a todos que nos assistem. Bom final de semana a todos vocês. Verdade. Bom fim de semana a você que se liga no programa Opinião. Durante toda a semana esteve conosco aqui. Fernanda também, assessora de comunicação, assessora de imprensa aí do João Batista. Obrigado também ao Bruno Barreto também. Boa noite. Lorenberg, até segunda-feira. Até segunda, uma grande e abençoada semana a todos nós. Verdade, a gente entrevista segunda-feira, segunda, como eu já disse aqui, o secretário de Estado de Fazenda, o Rogério Galo. Importante tudo isso aqui, mas de forma mais... A gente vai bater o Lorenberg vai fazer umas pesquisas aí, como ele gosta de fazer, para apertar o galo aqui. Não pode enforcar o galo, pode apertar. O Lorenberg e eu e você estaremos juntos aqui às 7h30 da noite dessa segunda-feira. Bom fim de semana, se cuida. Fica bem, fica com Deus também.